Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva do momento com os nossos convidados, aqui no estúdio e também através de videoconferências em qualquer lugar do mundo. Nós estamos numa série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre, nessa grande cobertura que a RDC TV está fazendo das eleições 2020. Lembrando que esta é a terceira semana de entrevistas, a semana final de entrevistas com os candidatos. Hoje nós vamos ter aqui a participação da candidata Manuela Dávila e, posteriormente, o candidato Walter Nagelstein. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital, em todas as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de comentar, de participar, de mandar a sua mensagem, a sua interatividade é muito importante para todos nós. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast e você pode encontrá-lo no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores. E também pelo nosso site www.rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e ache o nosso programa. Faça o download no seu smartphone, escute a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O formato das entrevistas é de 30 minutos para perguntas e respostas que são formuladas por mim e pelos meus colegas jornalistas na bancada, Armando Burdi e Melanie Rupental. Após o primeiro momento, o candidato tem mais 2 minutos para as suas considerações finais de forma livre. Assim, na primeira entrevista e na segunda. Como já é tradição aqui do nosso programa e da programação da RDC, no mesmo dia em que o candidato a prefeito fala no Cruzando as Conversas, o candidato a vice-prefeito participa de uma entrevista à tarde no portal RDC, na abertura do programa às 14 horas. Lembrando aos nossos telespectadores que ao longo da semana, às 17 horas, a partir de amanhã, nós temos a cobertura com as cidades do interior, sabatinas com os candidatos a prefeito dos principais municípios do estado. No dia 26, a RDC TV promove o encontro dos candidatos a vice-prefeito às 14 horas, sob a condução do meu colega Cláudio Andrade. E no dia 28, a RDC, em parceria com o LIDE, realiza o debate dos candidatos a prefeito no Hotel Sheraton, evento presencial. E todos vocês que estão nos acompanhando são convidados a assistir. Aliás, será o último debate televisionado, se eu não estou enganado, então o que reforça ainda mais a importância do evento. Nós vamos começar essa entrevista com a candidata Manuela Dávila, que já está aqui no nosso estúdio. Eu vou dar o meu boa noite à candidata e o tempo começa a contar a partir do momento em que a candidata começa a falar. Então, candidata, bem-vinda, boa noite e a sua apresentação como candidata a prefeito de Porto Alegre. Boa noite, Guilherme, boa noite, Melanie, boa noite, Armando. É uma alegria te reencontrar na condição de entrevistada. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo em casa. Eu sou Manuela Dávila, sou jornalista, mestra em políticas públicas, fui vereadora da nossa cidade, presidi a Comissão de Educação, fui a mais jovem da história, para saberem que foi há muito tempo, Armando. Na eleição de 2004 fui eleita vereadora, a mais votada daquela eleição. Depois fui eleita deputada federal por 2 vezes, 2006 e 2010. Felizmente, para minha alegria, com 2 recordes de votação, né? Fiz mais de 279 mil votos na primeira, dobrei a minha votação basicamente na segunda. Depois decidi voltar para o Rio Grande do Sul, concorri a deputada estadual, fui eleita, fui procuradora da mulher, terminei meu mestrado, tive a minha filha, deixei de ter mandatos a partir da eleição de 2018, criei um instituto que se chama Instituto E Se Fosse Você, que combate as fake news e as redes de ódio.
escrevi 3 livros e quero ser prefeita da nossa cidade, a primeira prefeita mulher da nossa cidade, para garantir que Porto Alegre trate melhor as nossas pessoas, que garanta políticas de trabalho e renda, que dignifique, que faça com que a participação seja um elemento de transformação social. Obrigada por esse espaço, é uma alegria conversar com vocês. Muito bem, candidata, eu vou começar tratando de um tema que é de caráter ideológico, mas que sempre suscita muita polêmica e a senhora sempre enfrenta ele de maneira desabrida. Eu acho que é interessante nós começarmos por aí, até porque nós estamos em um momento de estabelecimento de candidaturas com um perfil mais aberto e isso é importante o público conhecer qual que é a matriz ideológica dos candidatos que se apresentam. Então eu vou começar por aí. Em recente entrevista, a senhora respondeu uma pergunta sobre comunismo. A pergunta que foi formulada, não com essas palavras exatamente, era qual tipo de comunismo a senhora defendia, se era o comunismo chinês ou o comunismo cubano. E daí a senhora respondeu que seria o comunismo brasileiro. E daí eu lhe pergunto, porque quando se trata de um sistema político, quando se trata de um regime, muitas vezes cai-se no campo da abstração. E eu gostaria de ouvir da senhora uma definição do que seria o comunismo brasileiro e se ele se aplicaria no seu mandato como prefeita de Porto Alegre, caso se eleja. Guilherme, eu quero começar te dizendo que muitas vezes se cai na abstração, porque essa pergunta vocês nunca fazem para os candidatos de direita. Se eu te perguntar qual é o sistema de extrema-direita que os outros candidatos defendem, em que eles se inspiram, né, quando comparam o Brasil à Alemanha, quando dizem que Hitler não foi de direita e foi de esquerda, vocês silenciam. Eu sou uma mulher de esquerda, uma mulher que se honra de ter a trajetória num único partido desde 1999. Quando eu respondi ao jornalista Paulo Sérgio, se não me equivoco, é porque nós não defendemos nenhum modelo. Nós acreditamos que é possível construir uma sociedade justa e igualitária no nosso país. Por isso, Guilherme, nós lutamos pela liberdade religiosa em 1946, quando ninguém lutava. Por quê? Porque o Brasil era um país católico, que é a minha religião, e os judeus não tinham liberdade de se manifestar. Até Jorge Amado, o constituinte, garantia a liberdade religiosa. Nós lutamos pelo voto dos analfabetos, pelo voto das mulheres e dos homens negros, lá nessa constituinte. Depois, lutamos contra a ditadura militar. Muitos calaram, muitos compactuaram, nós enfrentamos. Lutamos pela redemocratização. Então, quando eu me referi de forma irônica com o querido amigo Paulo Sérgio, que seria o comunismo... Fosse irônica, portanto. Estava falando sério. Ironia não significa que não é sério, né? Significa que tem um ar de graça na resposta. Eu quis dizer a ele que o nosso modelo é esse. O daqueles que a vida inteira lutaram pela democracia no Brasil, porque a ditadura brasileira sempre foi de direita. Quem matou, quem perseguiu, quem caçou partidos, sempre foi a extrema-direita no Brasil. E nós sempre tivemos no outro lado, felizmente. Fazer mais uma Posso te responder a segunda parte da pergunta, já que tu fizeste 2 em 1? Com certeza. E eu sou do tempo do 3 em 1, tu sabe que era 3 em 1? Era um som, o Burdi lembra, que tinha rádio, fita e vinil. Depois criaram 4 em 1, mas como tu fizeste as 2 em 1... Uma administração local, a que nós defendemos, é uma administração que deve garantir a ampla participação da população. O que nós queremos? Garantir trabalho e renda para as pessoas. O que nós acreditamos que é importante? Serviços públicos de qualidade. Hoje eu dava uma entrevista para o Le Monde francês e eles me perguntavam um pouco sobre isso. Eu dizia, é complexo para um francês entender que no Brasil as elites nunca defenderam o Estado Nacional e a soberania, porque na França, direita e esquerda defendem uma França soberana, né? Defendem que o país seja governado colocando em primeiro lugar os interesses do povo. É difícil para alguém que nos olha desde um outro lugar no mundo imaginar que aqui existam aqueles que não defendem escola pública, saúde pública e transporte público. Então, esse é o foco da nossa administração, é garantir trabalho, renda e serviços públicos de qualidade para as mulheres e para os homens que contribuem com a prefeitura e que, portanto, merecem ser tratados assim. Eu vou fazer mais uma pergunta de caráter ideológico. Eu tenho todas, tantas quantas quiseres. Não, também não vamos preencher o programa inteiro, que temos perguntas de administração para fazer, mas eu acho que é importante fazer mais essa. Muitas críticas eu vi nas redes sociais, ou pelo menos daqueles que criticam a sua matriz ideológica, apontando que a senhora tinha, durante essa campanha,
escondido símbolos do seu partido, substituindo, por exemplo, a foice e o martelo pelo coração ao redor do número 65. A senhora está escondendo símbolos do seu partido ou isso é apenas uma estratégia de marketing? Vou ver se tu vai perguntar se o Marquesan está usando o tucaninho, hein, que não voa na propaganda dele. Vamos lá. Adorei essa pergunta também. Quando eu sou candidata a deputada e eu fui 4 vezes, sempre a mais votada, eu represento um partido. Então é natural que o candidato a deputado federal, estadual ou vereador utilize o símbolo do seu partido. Tanto que nós, jornalistas que somos, sabemos que quando escrevemos o nome de um político que ocupa um cargo proporcional, se coloca lá, era Manuela Dávila, PCdoB-RS, a representação de um partido e de um estado. Eu sou candidata a prefeita e represento uma coligação. Legalmente, a letra da lei nos diz o quê? Essa coligação tem que ter um nome. E é esse nome que nós usamos no nosso material. Então, nós somos a coligação Movimento Muda Porto Alegre. Isso é o que a lei nos impõe. Eu não tenho problema nenhum com os símbolos do meu partido, só que eu represento um projeto para a cidade que é maior que ele. E, portanto, né, não pode ser refém das ideias apenas de um. Eu quero ser prefeita de todos os porto-alegrenses, de todas as porto-alegrenses. Talvez por isso a lei, o legislador, quando tenha criado, nos orienta. Nas candidaturas majoritárias, coligações têm nomes. E esses nomes são obrigatórios. Vocês certamente escutam no programa de rádio, no programa de TV, que a assinatura, inclusive, é com o nome da coligação. É isso que a lei nos obriga. Eles também dizem que eu mudei meu cabelo, que particularmente está igualzinho da eleição de 2004, só com um pouco de frios brancos, né? Eles questionam a camiseta que eu uso. Sabe o que é isso, Guilherme? Isso é o desespero daqueles que não lideram as pesquisas. Eu nunca comentei cabelo, implante de cabelo, cirurgia, o que fazem os meus adversários, porque eu quero debater a cidade. Eu quero debater, enquanto alguns me trazem a pauta de 1989, da década de 60, da década de 40, eu quero debater falta d'água na Lomba do Pinheiro em 2019. Esse é o meu problema. Falta d'água na Lomba, excesso de água no Sarandi, moradores em situação de vulnerabilidade, crianças com a idade da minha filha nas sinaleiras trabalhando. Eles gostam de debater cabelo, símbolo de partido, camiseta que eu uso porque não querem debater a cidade. Então, assim, esses ataques, né, que tu mencionaste, que acompanhas nas redes, são os ataques daqueles que não têm o que dizer para a nossa cidade. Por quê? Porque governaram no último período e são os responsáveis pelos problemas que nós vivemos. Candidata, aproveitando que tu bem mencionaste agora que lidera as pesquisas, né, a senhora está mostrando aí uma vantagem referente aos outros candidatos, mas ao mesmo tempo a senhora também tem uma grande desvantagem, que é a rejeição similar aí ao prefeito Nelson Marquesan. Como é que a senhora avalia, né, essa análise de que a senhora teria muita força para chegar no segundo turno, mas não teria tanto assim para vencer o segundo turno? Melanie, eu adoro essa pergunta, por quê? Porque eu monitoro pesquisas frequentemente e sei que nós vencemos em todos os cenários de segundo turno. Talvez por isso eles não estejam sendo publicados, né? Porque há o interesse de dar a entender que nós não vencemos, mas eu tenho acompanhado, né? E sei que nós vencemos. Eu acho que uma rejeição... Me permite? Claro, querido, se eu puder terminar depois a minha Não, claro, com resposta certeza, é para completar. A senhora está dizendo com isso que os institutos de pesquisa que publicam oficialmente pesquisas em jornais estariam omitindo um resultado mais favorável à senhora? Não, estou dizendo que eu acompanho pesquisas em que nós lideramos todos os cenários de segundo turno. Né? Não sei, vocês podem acessar o registro TRE e ver quais pesquisas os institutos têm feito. Mas, enfim, então, a rejeição, quando ela chega aos 30%, para mim significa que, em primeiríssimo lugar, nós temos 70% de mulheres e homens da nossa cidade para conversar. Isso, para mim, é extraordinário, sobretudo, Melanie, porque nos últimos anos eu fui o principal alvo das mentiras, das fake news e das redes do ódio no nosso país. Portanto, a minha rejeição é feita, constituída a partir de mentiras. Isso que hoje todo mundo fala, gabinete do ódio, fake news, talvez vocês não saibam. Numa única noite na eleição de 2018, muitos faziam de conta que aquilo não acontecia. Agora parece, descobriram que existe, né? Que bom, fico feliz que tenham descoberto. Numa única noite, em 2018, nós removemos, Melanie, 147 mil perfis que veiculavam uma notícia falsa só a meu respeito. Então a rejeição é construída a partir disso. E eu tenho uma alegria imensa de ter uma eleição inteira para conversar com o povo da minha cidade e desconstruir essa rejeição, também esclarecendo essas mentiras, essas notícias falsas, esses conteúdos patrocinados, o Guilherme usou, né, a menção nesses grupos que circulam na internet, que trabalham fundamentalmente a partir do uso de robôs, daquilo que nós chamamos de bots e de dados minerados, né? Ou seja, produzem uma mentira e emitem essa mentira para a pessoa que tem mais condições de acreditar ou interesse naquele assunto. Então, eu realmente
Fico feliz que 70% dos porto-alegrenses não acreditem nisso e queiram ouvir as minhas propostas, de que jamais de 24% indicam a sua predileção de voto em mim. Armando. Boa noite, candidata Manuela Dávila. Em 2004, surpreendente e corajosamente, o então prefeito João Verli levantou o véu, levantou a cortina, revelando que a Prefeitura de Porto Alegre terminaria o ano com um déficit de 75 milhões de reais. Evidência de que os gastos estavam acima da arrecadação. E essa circunstância de raro equilíbrio e muitos rombos, eles vêm se repetindo. Por quê? Porque as demandas aumentam, a arrecadação não acompanha, mesmo que na atual gestão o prefeito tenha conseguido aprovar na Câmara um aumento pesado para o IPTU. Li seu programa, que como os demais candidatos fazem uma exposição ampla sobre tudo o que pretende fazer. Como é que a senhora vai compatibilizar um orçamento que termina o ano com 380 milhões de déficit com as promessas que a senhora está fazendo? Armando, a gente agora, antes de vir para cá, justamente nós estávamos num debate do Sindilojas e CDL que acabou com esse questionamento, né? Então, em primeiríssimo lugar, para nós, desde 2013, a Prefeitura tem um balanço equilibrado, né? E o prefeito fez um esforço grande, né? Enviando para a Câmara números para fazer um certo malabarismo contábil, forjando uma situação de crise. Nós tivemos o pior investimento público da década, né? E isso faz com que nós encontremos a cidade como estamos encontrando, uma cidade abandonada, com serviços públicos cada vez pior, com moradores em situação de rua cada vez mais numerosos, porque destruíram a política de assistência social com base nesse argumento. Há uma crise, ela é profunda, nós precisamos cuidar da despesa. Então, não há crise. Caso. Essa que o prefeito diz, não. Há um equilíbrio fiscal desde 2013 na prefeitura e é possível ver, revisando os dados que foram apresentados. Tanto é que há superávit e, estranhamente, Porto Alegre amanheceu no ano eleitoral repleta de obras, né? Ou seja, parece que o superávit foi feito para os investimentos acontecerem nesse ano e encherem as propagandas de obras em andamento. Vamos lá. Primeiríssimo lugar, não se cuida só da despesa, se cuida também da arrecadação. E, portanto, é preciso garantir que ela seja feita de forma permanente, né? Com cuidado, combatendo sonegação, como nós temos, por exemplo, a sonegação que chega na casa de 100 milhões de reais apenas de 5 mil imóveis de luxo da cidade que não pagam IPTU. De outro lado, Armando... Não pagam IPTU? Não pagam IPTU. São inadimplentes. Inadimplentes e a Procuradoria não faz nada. Faz, os técnicos auditores da Fazenda se esforçam muito. Então, o problema é da legislação que permite recurso e mais recurso, porque o total da dívida dos contribuintes em Porto Alegre atinge 2 bilhões de reais. Os auditores fiscais reclamam muito, inclusive, de pessoal para poderem fazer tudo aquilo que lhes cabe profissionalmente. Imagina, eles que fazem a revisão da planta do IPTU, eles que lançam a ideia de como fazer a cobrança, então é preciso garantir que isso aconteça. Mas eu quero falar contigo sobre como nós entendemos que recomeçaremos ou daremos abertura a um novo ciclo de desenvolvimento econômico para a cidade. Porque eu vou assumir a prefeitura, se o povo me der a alegria de ser eleita em 1º de janeiro, vou te dar um número só, com 224 mil pessoas que deixarão de receber auxílio emergencial. Só isso já é para deixar de cabelo em pé. Tu imagina, nós temos essa situação de vulnerabilidade hoje com 224 mil pessoas, Armando, inscritas na renda emergencial. Nós precisamos, na nossa interpretação, ter uma política focada na garantia de trabalho e renda para as pessoas. Com um exemplo, microcrédito. Por que eu trago isso? Porque os números que as pessoas em geral imaginam são muito pequenos. Nós trabalhamos com a ideia de um fundo garantidor da prefeitura e que em qualquer instituição bancária aceitaria, tu sabes, a prefeitura não é um cliente qualquer diante de uma instituição bancária, alcançarmos 200 milhões de empréstimos. E esse fundo seria alimentado com recursos de onde, candidato? O fundo, a prefeitura garante, né? Mas tu é o banco, eu sou a prefeitura, 15 milhões para quem tem um orçamento de 7 bi. A maior parte, né, desses 7 bi são comprometidos com gastos. Por isso que se chama fundo garantidor. É como se fosse fiador. Qualquer instituição bancária sabe que a prefeitura consegue cobrir 15 milhões tendo orçamento de 7 bi, né? Enfim. Será? Só não gastando com propaganda já alcança. Então, Armando, com esses 200 milhões de microcrédito, só Santa Catarina, nosso estado vizinho, garantiu 20 mil empregos diretos. Um outro dado relevante, nós gastamos, a prefeitura é o maior comprador da cidade, certo? Faz sentido.
né, um orçamento de 7 bi, 1,7 bi são as compras públicas governamentais, como nós chamamos. Segundo o Sebrae, uma instituição séria, só 8% é destinada para pequenas e microempresas. Bom, se a gente chega a 20%, Armando, disso, 20%, focando na economia local, são 340 milhões colocados na economia de Porto Alegre. O que é isso? Isso é o pão comprado no armazém da esquina, isso é a verdura comprada do nosso agricultor, é a movimentação da economia. Eu trago esses dois exemplos para a gente saber que, claro, se isso acontece, a prefeitura tem condições de aumentar a sua arrecadação, correto? Porque se o senhor vende mais pão na sua padaria, ele arrecada mais para a prefeitura. Não é assim que funciona? Além disso, nós temos uma terceira proposta que para mim é importante, que é a ideia de no próximo ano não efetivarmos o aumento do IPTU que está previsto comercial e industrial. Não efetivar. Não efetivar. Por Isso não quê? pode ser encarado como abrir mão de recurso, de sofrer apontamentos? Isso é abrir mão de recursos. Sim, Por ok. isso tem que ser enviado para a Por Câmara lei. de Vai enviar- Vereadores. perfeito, vai ser Claro, enviado para lá. exatamente. Porque Perfeito. equivale a 32, 33 milhões de reais que a prefeitura abre mão. Num pacto com o empresariado para eles poderem retomar suas atividades. Porto Alegre não é, a gente conversava agora no carro, saindo do debate virtual da CDL. Porto Alegre é uma cidade de pequenos comerciantes, médios comerciantes, aquele que tem uma loja que trabalha no próprio comércio. Não é isso? É assim que é a economia da nossa cidade. Quem paga o IPTU comercial é o locatário. Às vezes as pessoas me falam assim, então aquele pessoa que tem um monte de imóveis vai ser aliviada. Não, quem paga o IPTU é quem loca aquele espaço. Então a gente está tentando dar um fôlego para que essas pessoas possam se recuperar e com isso, em contrapartida, a prefeitura ter previsão de aumento do seu ISS, porque se eles estão fechados, eles não estão recolhendo ISS, e nem a devolução do ICM depois do governo do estado. Então, nós pensamos em trabalhar assim. Além, claro, né, a prefeitura tem uma situação fiscal favorável para tomar investimentos, empréstimos de investimentos nacionais e internacionais. Né? Acho que nós temos que pensar de uma forma arejada, digamos assim, para buscar esses investimentos que podem ser feitos na nossa cidade. O governo atual, aparentemente, tem uma predisposição para o estabelecimento de PPPs. Curioso das PPPs, que foram encampadas por muitos liberais, é que elas surgiram nos governos de esquerda. Entretanto, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos durante o período do governo Tarso Genro, havia um certo receio em relação ao estabelecimento de PPPs. A senhora trabalharia com PPPs no seu governo, sem nenhum tipo de problema, aresta ideológica? Eu não tenho nenhum problema com o PPP. Eu fui uma vereadora que votou favorável quando o prefeito Fogaça encaminhou o projeto para a Câmara de Vereadores. Eu era vereadora, votei favorável ao projeto. Só que, para mim, as medidas que estão sendo anunciadas pelo prefeito são desnecessárias e equivocadas. Então, por exemplo, a concessão do mercado público descaracteriza o mercado do ponto de vista material e imaterial. Esses dias o prefeito tentou ironizar que eu viajava muito. Felizmente eu trabalho muito e tive a chance com o meu trabalho, né, fora dos mandatos, de viajar, lançar meus livros no Brasil inteiro e no mundo inteiro. As pessoas viajam aqui para o Uruguai, por exemplo, elas não vão no mercado do Porto porque ele parece o Shopping Praia de Belas. O Shopping Praia de Belas parece o Shopping Praia de Belas, o Shopping Punta Carretas, para usar um exemplo de Montevidéu, parece um shopping, né? E o mercado do Porto parece o mercado do Porto. Então, a descaracterização do mercado é desconstruir um ativo cultural e simbólico importante para nós disputarmos turistas para a nossa cidade. Cada equipamento tem que ter a sua característica. Mas e o mercado é um mercado. Não é possível fazer uma PPP que preserve essas características? Não era o que a concessão... o segundo andar do mercado público, desde que nunca mais reabriu, desde o seu incêndio. Imagina que absurdo, mesmo tendo um fundo, né, como é o Fundo Mercado, constituído pelo conjunto dos investimentos dos locatários. O que eu defendo para o mercado? Uma proposta mais inovadora, algo inspirado em administrações modernas do mundo, como é a de Barcelona. Nós temos chamados de parceria público-comunitárias. Quem melhor que os mercadores, aqueles que têm toda a tecnologia do aprendizado de como gerir o mercado, para serem parceiros da prefeitura na gestão daquele equipamento? Então, nós acreditamos no governo colaborativo. Te dou outro exemplo de PPPs pensada pelo governo, debatida no Conselho do DEMAI recentemente, que é o tema da privatização da água da nossa cidade. Nós temos um órgão superavitário, 320 milhões de superávit no último período, que é o DEMAI, o mundo inteiro debatendo a reestatização da água, né? Países como a Alemanha, países liberais, mas liberais de verdade, né? Não com algo assim que não se sustenta em pé como alguns liberais do Brasil, defendendo a reestatização da água como direito básico
e a Prefeitura submete um debate no Conselho do DEMAI, apresentando uma alternativa de estabelecer uma parceria público-privada, concedendo e não resolvendo, não utilizando o recurso do próprio DEMAI para garantir o atendimento para as populações de Porto Alegre desassistidas, né? Então, eu não tenho nenhum problema ideológico, repito, né? No ano de 2005, com 23 anos de idade, votei favorável ao projeto encaminhado pelo prefeito Fogaça, compreendo absolutamente as diferenças entre parcerias público-privadas e privatizações, são dois conceitos muito diferentes, mas não está no nosso horizonte aqui em Porto Alegre no momento. Candidata, desde a campanha de 2000, a Prefeitura, praticamente todos os candidatos, todos os partidos incluíram no programa a construção do metrô. E desta vez, em todas as campanhas, 2004, 2008, 2012, sempre o metrô parava aqui na estação da campanha para dizer que agora o metrô vai. Chegou a haver na Assembleia Legislativa um ato, lotou o plenário. Lembro bem. Com a presença, a senhora estava lá? Presença da Dona Dilma, chefe da Casa Civil. Bom, agora vai. O metrô não está no seu programa, saiu da linha? Não está. Na verdade, Burdi, há muitos anos eu debato com as pessoas da área sobre a necessidade versus a viabilidade numa cidade do porte de Porto Alegre de nós termos metrô. Evidentemente que no mundo dos sonhos, né, nós teríamos. Não tanto sonho, porque Belo Horizonte tem, Salvador tem. Nós somos a 12ª capital em população do país, né? Nós poderíamos contar com um sistema de VLT, que são obras mais baratas, de menor impacto, como outros países e outras cidades de porte médio. Quando não existe o equipamento, mas a senhora imagina a ligação Novo Hamburgo-Porto Alegre sem o Transurb? Não, e nem falei isso. Né? Inclusive lutamos para a ampliação daquele trecho. O que eu quero dizer é que hoje, diante das condições objetivas que nós temos de investimentos públicos, né? Nós temos outras prioridades para garantir que uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, com as condições objetivas. Quais são? Em primeiríssimo lugar, nós temos que resolver a nossa crise do transporte coletivo. Certo? Como resolver, já que as empresas estão quebrando? Já volto para esse tema, só queria terminar. Em segundo lugar, se for para vislumbrar a busca de investimentos na área de mobilidade fora dos ônibus, dos tradicionais ônibus de Porto Alegre, eu optaria por BRT e VLT, veículo leve sobre trilhos, né? Além de linhas auxiliares com aeromóvel. Isso é muito mais barato, exige muito menos investimento, porque não tem que fazer toda a obra por baixo da terra. Porto Alegre é uma cidade em que parte grande das regiões, tu sabes bem, né, está abaixo do nível do rio, ou seja, é aterrada, né? Então é uma solução mais simples, mais econômica e mais rápida. E aí caberia PPP, investimento próprio, empréstimo? Acho que caberia tudo, né? Nesse futuro, como algo no horizonte. No presente, nos próximos 4 anos, Armando, respondendo como fazer, né? Eu acredito que, em primeiríssimo lugar, a Prefeitura tem que cumprir o que manda a lei. O que eu quero te dizer com isso? Retomar a Câmara de Compensação Tarifária para a gestão pública. Hoje não é a Prefeitura que administra a Câmara de Compensação Tarifária, são os próprios empresários. Né? Então, esse é um dos temas. 2, a Prefeitura fez um acordo de 39 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? A gente estava aqui falando antes dos 32 para o IPTU comercial. Esse acordo não prevê congelamento de tarifa para o próximo ano, só prevê até fevereiro, né? Não prevê linhas que cheguem de fato aonde a população está. Essa é uma das grandes reclamações da nossa população. Hoje as linhas foram concentradas e diminuídas para regiões mais periféricas da cidade. Fala, pois não. A senhora preconizaria a intervenção como ocorreu no primeiro ano de governo do PT, em 89? Não, eu preconizo a retomada da Câmara de Compensação Tarifária e a possibilidade de, com isso, termos mais clareza para fazer ajustes necessários. Números? Nós não temos os números reais. Não. Nós não temos acesso aos números reais. Tu tens acesso à planilha de custos das empresas? Vereadores já me mostraram. Nós queremos rediscutir. Né, e queremos discutir condições para que o transporte tenha qualidade para o nosso povo, Armando. Então, assim, que é ruim, é ruim, claro que é. Não, é ruim, é o mais caro das capitais, né, e não tem controle público como manda a lei. E eu acredito que nós podemos criar um fundo a partir de outras origens, que não aquelas que o prefeito... Outro fundo garantidor? Aqui a senhora atribui... Fundo de mobilidade. Fundo de garantidor funciona diante de instituições bancárias. Os fundos municipais funcionam para outras coisas. Esse é um fundo de mobilidade, com recursos de parte do IPVA,
das multas e dos estacionamentos, e nós acreditamos que é possível disputar mercado com um aplicativo municipal criado pela Procempa, em que os trabalhadores recebam mais e, ao invés de remunerar uma empresa, constituam também esse fundo. Ou seja, ao invés daquela cobrança de taxa prevista pelo prefeito, né, mercado funciona assim, competição. Se o trabalhador ganha mais e se, ao invés dele ser taxado, ele puder constituir o fundo, nós podemos com isso também garantir subsídio público, como todos os grandes países do mundo. Aqui a senhora atribui, então, o que a senhora interpreta como sendo uma caixa fechada, com os dados que não transitam publicamente. Ausência de controle real do poder público, né? E a senhora não acha que a Câmara falha ao fiscalizar o Executivo nesse particular, portanto? Na realidade, a Câmara debate isso bastante e o Conselho Municipal de Transporte também há bastante tempo luta para ter acesso a isso. Eu acho que o que falta é o protagonismo municipal, que nós vimos agora na decisão, no encontro, né, no esforço para um ajuste judicial de contas. Então, me parece que a licitação foi mal feita lá atrás, né, e que há uma continuidade, um esforço para não enfrentar os verdadeiros problemas. Para mim, o verdadeiro problema é tarifa e qualidade. E nisso também entra um papel central da Carris. Percebam, quando nós tínhamos o principal, o melhor transporte coletivo do Brasil, nós tínhamos a Carris como uma empresa balizadora, né? Então, como a Carris não pode ter lucro, ela investia aquilo na qualidade dos ônibus. Então, tu te lembras, como eu, né, o que era andar num T9 com ar-condicionado, que era o ônibus que baixava com suspensão a ar, acho que é assim que fala, né? Suspensão a ar, é assim que fala, irmão? O ônibus aquele que baixa vai confortável? Acho que é, né? O nome, enfim, os nomes técnicos disso é assim, Marina, suspensão a ar, acho que é. Mas, enfim, por que acontecia isso? Porque a Carris investia na melhora da frota. E isso elevava a qualidade média do transporte, né? Então, também, né, a forma que a Carris tem de balizar, de fazer com que as outras empresas elevem a sua qualidade, a qualidade do serviço prestado. Melanie. Eu gostaria que a gente tratasse também de um assunto que nós não pontuamos ainda, que é essas propostas para a educação, né? No seu plano de governo, a senhora fala em retomar nesse ano letivo que foi perdido, né? Eu gostaria de saber como a senhora pretende, qual seria o plano para isso, e também a senhora fala sobre fornecer um tablet para cada aluno da rede municipal e também diversos outros novos pontos de Wi-Fi. Dado a condição precária que são as escolas em Porto Alegre agora, como viabilizar isso, já que a gente não tem nem a estrutura básica? Melanie, nos próximos anos, Porto Alegre vai receber mais de 60 milhões de incremento orçamentário vinculado ao Fundeb, um outro fundo, o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, né, que foi renovado nesse ano. Para nós, esse recurso ele tem que ter algumas prioridades. Então, em primeiríssimo lugar, a minha prioridade número 0, e eu diria até que ela é uma das prioridades gerais do plano de governo, pois não, Armando? Quando o Armando levanta o dedo... Enquanto a corporação, que é forte, nós sabemos, exigir da senhora, pelo seu compromisso histórico, ideológico, aumento de salários, não, esse dinheiro do Fundeb para equipamento não, nós estamos há 4, 5 anos sem aumento, o que a senhora vai dizer para essas pessoas? Eu conheço as professoras de Porto Alegre, sei que elas são grandes e primeiras parceiras para garantir a educação de qualidade para as nossas crianças. Não vão exigir aumento salarial? Acho que vão exigir o que é direito, o fim do arroxo, né, de terem pelo menos a inflação reposta nos seus salários. Mas, vamos lá, Melanie. Então, nós precisamos garantir que a lei seja cumprida. Eu vou falar de novo isso, porque a lei não é cumprida muitas vezes em Porto Alegre. As nossas crianças de 4 a 5 anos, são 8 mil delas, crianças idênticas às à minha filha. A única diferença é que não nasceram na minha casa, que não têm acesso à educação infantil. Portanto, nessa hora, não estão sendo alfabetizadas como a minha filha está, de maneira precoce, né? E, portanto, chegando no ensino fundamental mais habilitada. Isso tem resultado no INDEB, vocês entendem? Porque se eu chego melhor no ensino fundamental, eu chego mais preparado. Esse é o primeiro problema do futuro prefeito ou prefeita. O desempenho nos testes Então, Armando, eu quero investir, Melanie, te respondendo, em primeiríssimo lugar nisso. 2, obrigada, Guilherme, por tentar. 2, nós, com 18 milhões de reais, garantimos que as unidades básicas de saúde, as escolas da rede municipal, tenham garantido o sinal de rádio para abrir o sinal de Wi-Fi. Elas já têm a internet, só que é fechada, nós precisamos abrir. Por que isso é importante? Porque nós já sabemos que provavelmente, infelizmente, 2021 vai ser um ano de ensino híbrido e nós precisamos buscar nos 6 segundos que me restam, que a internet chegue a essas comunidades para essas crianças não ficarem fora do sistema educacional. Muito bem. Perfeito no 0, Guilherme. Fechou pontualmente nos 0 segundos. Mas esse é o tempo das perguntas e respostas e a candidata dispõe de mais 2 minutos para suas considerações finais.
E eu gostaria de agradecer a candidata Manuela Dávila pelas respostas e pela participação aqui no nosso programa. Candidata, a última palavra é sua. 2 minutos. Eu que quero agradecer vocês. Coisa boa ter um debate que esquenta com entrevistadores que conseguem nos perguntar e fazer com que a gente teste os nossos programas, os nossos sonhos para a cidade. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, pedir para vocês refletirem muito sobre essa eleição. Essa é uma eleição importante para Porto Alegre. Nós temos uma cidade abandonada e essa cidade abandonada também é atravessada por uma pandemia que deixa consequências muito graves. Eu enfrento na eleição o atual prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito e o secretário deles. Ou seja, são candidatos que já governaram Porto Alegre, que, portanto, são os responsáveis pela situação que a nossa cidade se encontra. Eu acredito que é possível governar Porto Alegre de uma maneira diferente, absolutamente democrática e participativa. Tenho alegria profunda de ter como candidato a vice Miguel Rosseto. Nós estamos juntos e sabemos que podemos, com participação, garantir que as pessoas tenham serviços públicos de qualidade. É possível construir uma escola pública boa, acredite. Nós teremos 60 milhões a mais do Fundeb, mas é preciso querer construir essa escola pública de qualidade com esse recurso e não perdê-lo. É possível garantir trabalho e renda, ou pelo menos lutar incansavelmente para garantir trabalho e renda para as mulheres que vivem em Porto Alegre. Vocês me conhecem. Eu construí a minha trajetória caminhando com os meus próprios pés. Quero ser prefeita todos os dias do ano. Não dá mais para aguentar prefeitos de véspera de eleição, que desaparecem e chega no dia, na véspera da eleição, começam a fazer tudo parecer uma maravilha. É preciso trabalhar muito, é preciso ter determinação, é preciso ter coragem, é preciso conhecer e articular soluções nacional e internacionalmente para a nossa cidade. Eu me preparei muito para ser prefeita de Porto Alegre. Trabalhei duro para chegar até aqui e peço a tua confiança. Meu número é 65. Obrigada e uma boa noite. No zero, hein? No zero, muito bem. Obrigado, Manuela, novamente pela entrevista. E lembrando, hoje à tarde nós recebemos aqui nos estúdios da RDC também o candidato a vice, Manuela Dávila, o candidato a vice, Miguel Rosseto, do Partido dos Trabalhadores. E nós vamos fazer um break. Na volta, nós temos mais uma sabatina com o candidato Walter Nagelstein. No mesmo formato, 30 minutos de perguntas e respostas, depois mais 2 minutos de considerações finais. Lembrando que esse nosso programa especial Eleições 2020, nas segundas e terças-feiras. Amanhã nós temos o último dia. No dia 26, o debate dos candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre no programa Portal RDC, a partir das 14 horas. E no dia 28, no Sheraton Hotel, a RDC promove junto com o LIDE o debate dos candidatos a prefeito da capital. E nós contamos com a sua audiência. Nós vamos fazer um break e nós voltamos na sequência. Fiquem conosco. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, nós estamos na nossa maratona de entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. E também de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Lembrando que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, depois dos 2 toques, e você pode acompanhá-lo pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. Acesse através do Spotify, do Google Podcast, dos demais agregadores. E também pelo site www.rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e acesse o nosso programa, faça o download no seu smartphone. Lembrando que nos dias 26 nós realizaremos o debate dos candidatos a vice-prefeito no programa Portal RDC, a condução do meu colega Cláudio Andrade. E no dia 28, a RDC promove o grande evento, debate final
dos candidatos a prefeito, encontro presencial que nós organizamos junto com o LIDE. Vai ser um evento importantíssimo para a consolidação do voto e da democracia no pleito de 2020. Participam dessa série de entrevistas à noite, no Cruzando as Conversas, os meus colegas jornalistas Armando Burdi e Melanie Rupental. O formato é de 30 minutos de perguntas e respostas e depois mais 2 minutos para que o candidato faça as suas considerações finais. No mesmo dia em que o candidato fala no Cruzando as Conversas, à tarde, o candidato a vice fala no portal RDC. E nós temos aqui conosco o candidato pelo PSD, Walter Nagelstein. Walter, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O tempo começa a contar a partir do momento em que você começa a falar e eu lhe peço que faça aí a apresentação para o nosso público. Boa noite. Obrigado, Macalossi. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Dizer ao Macalossi e à Melanie que eles são 2 privilegiados por terem junto deles aqui o nosso Armando Burdi, que é um ícone do jornalismo gaúcho e brasileiro. Obrigado. Então, uma grande oportunidade para todos nós aqui, para vocês especialmente, né? Com certeza. Eu compreendo a importância e a honra e a responsabilidade de ser postulante ao cargo de prefeito da minha cidade. Eu fui vereador por 3 mandatos e eu acho que isso é um pré-requisito fundamental para quem quer ser prefeito da sua cidade. Fui secretário do município por 2 vezes, mas é o que eu tenho dito, nunca fui prefeito. Ainda não fui prefeito, nunca tive a caneta na mão para poder tomar as decisões que de fato são importantes para que a gente faça a transformação da vida, da cidade. Nós estamos aqui, para quem não sabe, a RDC TV está num bairro que se chama 4º Distrito. Nós estamos próximos da rodoviária, entre a rodoviária, perto da Avenida Farrapos, de um lado, da Avenida Voluntários da Pátria, do outro, da Avenida Sertório, de outro lado. Esse aqui era um antigo bairro industrial da cidade. Este bairro, qualquer cidade do mundo moderna que tem um bairro como este, revitaliza o seu bairro. Nós deixamos isso pronto quando eu fui secretário de urbanismo. Já se passaram mais 4 anos, não se conseguiu fazer isso. E tantas outras decisões. A cidade de Porto Alegre já foi uma das capitais mais importantes do nosso país. Nós perdemos importância política, importância econômica, a cidade se degradou. Isso tudo são decisões que são tomadas a partir do líder desse processo, que é o prefeito municipal, que é o síndico da cidade, por um lado, e a gente chama no mundo empresarial, é o CEO, é o administrador dessa grande empresa. Se nós olharmos a Prefeitura de Porto Alegre, uma máquina de 7,5 bilhões de orçamento, com 30 mil servidores públicos, 17 mil aposentados, 16 mil na ativa, nós podemos comparar a Prefeitura de Porto Alegre a uma das maiores empresas do Brasil. Mas ela é lenta, ela é pesada, ela tem prestado maus serviços, ela custa caro para o cidadão e ela retorna muito pouco. É preciso que o prefeito tenha a capacidade de olhar para dentro, consertar essa máquina, fazer com que esses servidores deem muito mais para a população, e é preciso que o prefeito olhe para fora e recupere a cidade. Revitalize o 4º Distrito, faça as obras, vamos pegar aqui, começar ali na Arena do Grêmio, que está aqui perto. O Marquesan, 4 anos não conseguiu resolver as obras do entorno da Arena do Grêmio. Então, começar por lá, vindo aqui, o master plan da revitalização do 4º Distrito, chegando no centro histórico, mercado público, 8 anos. Fortunati e Melo, desde um incêndio, ficaram lá, não conseguiram resolver, passou 4 anos, passou o governo, não reabriram o mercado. Depois mais 4 anos, Paim e Marquesan, de indecisões, de incapacidade, não reabriram o mercado. No entorno da prefeitura, às vezes eu falo de coisas que parecem simples, como a calçada da prefeitura, mas eu não admito que o prefeito saia da sua casa, que é a nossa casa, a casa do cidadão, e olhe a calçada e veja que o ladrilho hidráulico, que é aquela tijoleta que está ali, está solto ou está faltando e não mande consertar. Né? Que não conserte o Largo Glênio Pérez, que não conserte a Rua da Praia, que não conserte, enfim, aquilo que deveria ser o cartão postal de uma cidade, para não falar nas entradas da cidade. Para não falar de que Porto Alegre se transformou numa cidade anti-empreendedora, rançosa, e para não falar ainda mais nesses últimos meses, onde é verdade, nós temos uma pandemia, mas que a cidade ficou durante 4 meses fechada, e onde eu sempre defendi, porque é fácil ser comentarista de jogo jogado, mas eu defendi desde o dia 24 de março a necessidade de equilibrar o enfrentamento à doença com a preparação da estrutura hospitalar e, ao mesmo tempo, a manutenção da economia da cidade funcionando. Hoje nós temos um sem número de empresas fechadas, desemprego, a insegurança que cresce, mais de 457 vilas e comunidades irregulares que há mais de 40 anos, algumas delas esperam regularização fundiária. E esse é um passivo que cabe ao prefeito arrumar.
ruas esburacadas, praças mal cuidadas, uma última gestão que passou praticamente 3 anos quase não fazendo nada para fazer aquilo que é a velha política do no último ano querer fazer obras de chegada. Eu acho que tudo isso, esses 30 anos que representam 16 da Manuela que me antecedeu aqui, que representou um inchaço da máquina estatal, essa máquina hoje custa para a aposentadoria 25% do orçamento de Porto Alegre, quando sobra só 2%, senhor e senhora que está nos assistindo, para investimento na cidade. 25% do orçamento é consumido com a aposentadoria, 2% sobra. Esse desequilíbrio começou lá atrás. Então, todas essas coisas é que a gente pede uma oportunidade, Macalossi, para poder fazer uma experiência diferente, é o que eu tenho dito. Eu vou começar perguntando, a partir disso, o senhor tem batido nessa tecla de que nunca teve a oportunidade de ser prefeito, de comandar a máquina, mas o senhor já passou pelas administrações de outros administradores. Sem dúvida. E quando a pessoa participa de uma administração, supõe-se que, em linhas gerais, ela tende a concordar com o modelo de governança que está sendo implementado. Não é contraditório o senhor tecer críticas a governos dos quais o senhor fez parte? Não, porque nós temos que ter o olhar crítico a respeito das coisas que foram bem feitas e aquelas que não foram. Eu, quando tive a oportunidade, me encarreguei e bem, me permitam dizer isso, daquilo que era a nossa atribuição. Quando eu fui secretário de Indústria e Comércio... A impressão que fica, e é algo para o senhor esclarecer, claro. A impressão que fica, candidato Walter, é de que o senhor enfatiza as coisas boas que seriam em virtude da sua presença no governo e critica aquelas nas quais o senhor não estava eventualmente relacionado. Pelo menos é alguma impressão que fica. Então, passo para o senhor falar a respeito. Eu fui secretário de Indústria e Comércio. Perfeito. Me ocupava da pasta de Indústria e Comércio. Nós tínhamos que trabalhar que o centro histórico ficasse sem comércio irregular e ficou. Nós tínhamos que trabalhar a fiscalização da cidade, fizemos convênio com o Sindicato Nacional do Gás, criamos uma fiscalização específica para isso. Nós tínhamos que revitalizar as feiras, procuramos a Nestlé, fizemos a revitalização da Feira Modelo e do Mercadão do Produtor, ficaram todas bonitas, amarelas. Nós tínhamos que revitalizar o BRIC da Redenção, fomos no BRIC, buscamos uma parceria com o Walmart, revitalizamos, demos uma banca nova para cada um. Criamos o maior programa de microcrédito produtivo e orientado que essa cidade já teve, que foi o Credmicro. Hoje eu vejo outros candidatos falarem nisso, em microcrédito. Fomos na zona rural, estimulamos os produtores rurais, criamos um programa de piscicultura, fizemos um centro de beneficiamento do pescado na Vila Nova, fizemos o bolinho de peixe e colocamos na merenda das crianças, comprando essa produção dos produtores rurais e garantindo renda para os produtores. Ganhamos um prêmio do Sebrae, que se chamou Prefeito Empreendedor, porque pegamos um ônibus antigo da Carris, junto com o Sebrae equipamos esse ônibus e fizemos a Lei Geral da Microempresa, a formalização do micro e do pequeno empreendedor do MEI e o programa de microcrédito, tudo isso conectado. Recebemos uma premiação disputando com mais de 297 municípios. É disso que eu posso falar. Posso falar da área que coube a mim. O mercado público, nós fizemos toda a identificação bilíngue. O Cine, nós reformulamos, fizemos um coaching, hoje em dia é moderno falar coaching, né, daquelas pessoas que entrevistam lá no Cine, abrimos um Cine na Restinga. Essas eram as tarefas que cabiam a mim, Macalossi. O prefeito cuida de todas as secretarias, né, da Secretaria de Obras e Viação, inclusive dessa. Ele delega isso para que os seus subordinados, os seus auxiliares ou os seus assessores cuidem dessas áreas. Depois, num outro governo, eu fui secretário de Urbanismo. Nós cuidávamos especificamente da parte de licenciamento edilício. O que é o licenciamento edilício? Licenciamento das construções da cidade. Chegamos na secretaria, tinham 2 anos de atraso nas licenças. Conseguimos em 6 meses enfrentar essa questão, zeramos, implementamos o licenciamento eletrônico e fizemos o Master Plan, que é um plano diretor específico aqui do 4º Distrito. São coisas que eu não posso me desfazer delas, porque fazem parte da bagagem que a gente tem. Agora, se tu me perguntar, como tu está me perguntando, uma análise macro, eu vou dizer o seguinte: este governo que eu participei tirou 300 milhões do DEMAI, por exemplo, para pagar folha de pagamento. Eu concordo com isso? Não concordo. Sou obrigado a silenciar sobre isso e não dizer nada porque participei? Não. Eu acho que é até honesto, legítimo, que eu digo o seguinte: eu não concordo que tenham tirado 300 milhões do DEMAI e tenham utilizado para fazer o pagamento da folha, deixando de fazer obras que são fundamentais, como, por exemplo, o tratamento de água e a estação de tratamento de Belém Novo. E outras tantas decisões que eu acho que são fundamentais. Por exemplo, se criou uma secretaria que se chamou SMIPEL, Secretaria de Programação Orçamentária e Gestão.
A criação dessa secretaria redundou num aumento de despesa de 100 milhões de reais para o contribuinte de Porto Alegre. Não concordo com essa gestão, com essa decisão. Mas não era uma decisão que cabia a mim, era uma decisão que cabia ao prefeito. Portanto, eu volto a dizer, eu me ocupava das coisas que eram atribuições da minha pasta, da minha alçada, mas nunca coube a mim, senhor e senhora que estão nos ouvindo, essa caneta de tomar as grandes decisões de uma cidade. Né? E eu acho que isso é que é fundamental, e para isso que essa experiência também, de certa forma, me qualificou, vejo eu, para poder hoje postular ao cidadão de Porto Alegre, ao meu concidadão, essa volta a dizer honrosa tarefa de poder ser o prefeito da cidade. Melanie. Candidato, como vereador, o senhor foi o responsável por protocolar o projeto Escola Sem Partido na Câmara. Lembrando às pessoas de casa que é um projeto que teve grande repercussão. Sim. E os críticos, e diga-se de passagem que não eram poucos críticos, eles diziam que tem critérios frágeis que poderiam acabar com a censura com os educadores. Caso o senhor seja eleito, seria algo, uma bandeira a se levantar na sua gestão? Seria algo a ser aplicado com uma caneta, como o senhor disse? Melanie, eu acho que nos últimos 40 anos no Brasil nós tivemos um processo de tomada hegemônica pela esquerda de alguns setores, da cultura, do jornalismo e do magistério no nosso país. Portanto, o senhor é o candidato da direita, na sua avaliação. Eu defendo, o senhor se apresenta como tal. Eu defendo valores liberais conservadores. Há muito tempo eu defendo esses valores. Eu sou filho de um trabalhista histórico e fiz a minha flexão para o centro e depois, cada vez mais, para uma postura que nós fomos descobrindo e avançando nesse sentido. Eu defendo os valores do liberal conservadorismo, defendo a livre iniciativa, defendo a ordem, defendo a lei, defendo o mérito, defendo a liberdade. E sim, eu sou um candidato à direita hoje no processo eleitoral, talvez o mais à direita dos candidatos. E essa questão para mim é muito importante, Melanie. A questão de que a escola deve ser um ambiente onde não se faça doutrinação, de nenhum sentido, onde o ensino seja neutro, onde a gente possa dar os instrumentos para as crianças e para os jovens de poderem crescer na vida, empreendedorismo e outras tantas questões, mas que a gente não direcione para as predileções, eventualmente, de um professor. E isso eu não defendo nem para a direita nem para a esquerda, mas é um fenômeno que aconteceu durante muito tempo aqui, e o que a gente diz e o que prega o projeto é a neutralidade do mestre na sagrada tarefa do magistério. Acho que se pode apresentar, por exemplo, todas as visões de mundo. Não se está tirando o senso crítico de dentro da escola e nem tampouco se amordaçando. Agora, se identifica claramente um fenômeno, e eu identifico esse fenômeno, que houve durante muito tempo, e eu acho que o professor se valer da sua condição hierarquicamente até superior ali dentro e do seu conhecimento que é maior para poder induzir, entre aspas, uma determinada simpatia ou angariar simpatia a uma determinada corrente de pensamento, eu acho que é um equívoco. Mas o senhor não acha que precisaria ter critérios mais claros? A lei está muito bem posta nos seus critérios. E o senhor encamparia isso, portanto, como bandeira de governo? Não, eu acho que o maior problema de Porto Alegre é outro. O maior problema é de caráter ideológico. Como pano de fundo é de caráter ideológico, mas o maior problema de Porto Alegre é que entre 27 capitais brasileiras, nós estamos em 25º lugar no IDEB. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é um pacto que nós temos que fazer e que eu quero fazer junto com os professores. Eu não quero uma guerra declarada com os professores, porque eu acho que educação se faz através dos professores. Eu identifico que há um fenômeno, que é esse, da ideologização, né, da ocupação ideológica dos sindicatos e a partir dos sindicatos dentro do ensino e do magistério. Ninguém pode negar, eu acho isso, mas eu acredito que existem outras questões maiores nesse momento a serem enfrentadas e resolvidas. A primeira delas é não condenar as nossas crianças a estarem numa cidade que entre 27 capitais brasileiras sai 25º. Por que Curitiba está em 4º? Por que Florianópolis está em 7º? Por que Teresina, no Piauí, é a primeira colocada? E nós podemos nos conformar em Porto Alegre ser a 25ª? Sendo que os professores da rede municipal de Porto Alegre, com 40 horas semanais, Melanie, são os mais bem pagos do Brasil. Os mais bem pagos do Brasil. Em 25º lugar. Então eu defendo dotar as crianças de um meio eletrônico, eu defendo dar uniforme para as nossas crianças. Eu sou o autor de uma outra lei que tu não referiu e que eu quero referir, que determina que seja fixada na porta da escola para que os pais possam saber e para que os professores possam se sentir estimulados
a posição daquela escola no IDEB. Eu acho que isso é um direito de todos nós, da comunidade escolar, dos pais. Então isso tem que estar, segundo essa minha lei, ali na porta dessa escola. E a gente precisa mudar isso. As escolas privadas de Porto Alegre vão muito bem. Nós temos assim 2 mundos. As escolas privadas estão no nível de Europa, de Suécia, Burde. E as escolas públicas em 25º lugar, antepenúltimo no lugar no Brasil. E a gente precisa mudar isso. Na hipótese da sua eleição, candidato, qual será o critério para a escolha do secretariado, já que o seu partido é pequeno, o senhor vai delegar aos partidos que vierem lhe apoiar a ocupação, a indicação de nomes para os cargos? Segunda pergunta, o senhor vai manter o banco de talentos que o prefeito Marquesan implantou em Porto Alegre? O critério vai ser eminentemente técnico. Essa minha trajetória, essa minha história aqui em Porto Alegre me permitiu conhecer muitas pessoas muito qualificadas, que inclusive contribuíram conosco agora no nosso plano de governo. Evidentemente que tem que ter um equilíbrio na questão política, porque a relação política é importante sempre. Talvez seja esse um dos grandes erros do atual governo, né, de não querer estabelecer relação política. E isso não é fisiologismo, isso não é toma lá da cá, isso não é clientelismo. Política é o principal instrumento de transformação de uma sociedade. Se bem feita, se feita de forma correta, de maneira republicana. E a relação com a Câmara é fundamental. Então o critério será técnico. Eu acho que o Banco de Talentos é uma ideia interessante que existe na iniciativa privada. Eu venho da iniciativa privada. Eu, antes de ingressar para a política, trabalhei 10 anos na Federação das Indústrias. Eu comecei como estagiário e saí de lá como alto executivo. Todos os ferramentais que eu aprendi são da iniciativa privada, de definir um objetivo estratégico, de determinar prazo, de caminhar para que isso aconteça. Então, nesse aspecto, o Banco de Talentos ele traz um elemento importante. Agora, não é verdade que ele foi utilizado nos últimos tempos para que fosse somente um instrumento de avaliação técnica, ele foi muito politizado. No seu programa há uma referência à utilização da meritocracia, que eu pessoalmente apoio. O senhor acha que dentro de uma corporação tão estruturada, tão forte como a da Prefeitura de Porto Alegre, o sindicato é muito forte, o senhor não vai enfrentar resistências intransponíveis? E o senhor tem um exemplo de uma prefeitura que tenha aplicado a meritocracia e tenha dado certo, sem terríveis conflitos? Eu tenho exemplo de uma instituição que se chama Exército Brasileiro, onde a meritocracia é regra desde sempre. E é uma instituição de excelência. Bom, mas evidentemente, o funcionalismo público de Porto Alegre não é o Exército. Evidentemente que ela se norteia por pilares da disciplina e da hierarquia. Agora, nós que também temos essa experiência da iniciativa privada, sabemos que existem instrumentos de gestão que não são aplicados, por exemplo, dentro do serviço público, muitas vezes porque os gestores não sabem. Reprogramação neurolinguística, por exemplo. Né? Se valer desses instrumentos para trazer para cá para dentro. Às vezes as pessoas erguem barreiras e resistências que existem formas técnicas de vencer essas barreiras e essas resistências. Nós precisamos ter o convencimento, todos nós, a sociedade e o próprio servidor, de que ele está aqui para servir o cidadão, o que paga imposto, o que chega num guichê de uma prefeitura e que merece ter um bom serviço. Então, entre outras coisas, quando nós formos tratar da pauta salarial, do aumento de salário, eu acho que isso tem que estar condicionado a uma série de metas que têm que ser atingidas. E essas metas é que se trata na meritocracia. E é isso que a gente vai estabelecer. Sim, dialogando, é verdade, mas tendo um norte e uma diretriz muito firmes. Olha, nós vamos fazer um programa de meritocracia que valha para todos. Entre outras coisas, por exemplo, a prefeitura não tem plano de carreira hoje para todos. Algumas categorias têm, outras não têm. Mas eu temo que num programa de meritocracia, veja, e em tese eu sou a favor também de políticas de meritocracia. Não estou aqui elaborando nenhum programa de governo, né, Walter? Sim. Não sou candidato a nada. Mas eu tenho um temor que o estabelecimento de políticas de mérito faça com que aquelas escolas, por exemplo, que fiquem em último lugar, acabem sendo ainda mais prejudicadas em termos financeiros e de possibilidade de desenvolvimento do que já estão hoje. Não. Quando há uma isonomia, pelo menos, no tratamento. Por duas coisas que nós vamos fazer. A primeira, que como é que evita isso? Vejam então? assim, a Secretaria da Fazenda já tem meritocracia. Já existe. A Secretaria da Fazenda do município, e vamos dizer assim, a elite do funcionalismo público municipal já funciona por meritocracia, por atingimento de metas. Inclusive recebem gratificações se atingirem aquelas metas. Essa mesma política a gente pode estabelecer para os professores, por exemplo.
Premiações. Existem várias prefeituras no Brasil, Armando, que estabelecem premiações aos seus professores uma vez atingindo determinadas metas. Mas, candidato, nós podemos estabelecer isso. Com premiações, devem à prefeitura 2 bilhões de reais. Onde é que está o fruto dessas gratificações, desses valores adicionais atribuídos aos funcionários? Como assim devem? A dívida ativa hoje atinge 2 bilhões de reais. Bom, dívida ativa é uma outra questão. Nós temos que, então, executar a dívida ativa, ver quem são os grandes devedores, trabalhar o aspecto da questão fiscal, buscar fazer refis, se bem que refis é o refinanciamento de passivos fiscais, tributários. Nunca se anuncia refis, porque, na verdade, ao anunciar refis, o gestor estimula a inadimplência, né? Mas tem que se buscar instrumentos de fazer a recuperação dessa dívida ativa. Não é só isso, Burdi. Por que a prefeitura aumentou o IPTU? Montesquieu, que é o pai do Estado moderno, um filósofo francês, ele dizia o seguinte, que não se pode tirar das necessidades reais das pessoas para alimentar as necessidades imaginárias do Estado. É muito mais fácil para o Estado ir lá e aumentar o IPTU do Macalossi, da Melanie, do Armando, do senhor e da senhora que estão nos assistindo, do que fazer o tema de casa. Qual é o tema de casa? A prefeitura tem mais de 3 mil imóveis dela. Alguns deles aí a gente conhece, por exemplo, na entrada do túnel da Conceição, o antigo prédio da SMIC, onde eu fui secretário. Me permite, Walter? Sim. Na discussão da elevação da planta de valores do IPTU, o senhor estava com problema de saúde na votação e Sim. acabou não participando. Eu lembro da situação. Como é que o senhor votaria e qual que seria a sua política em termos de tributos para o município, bem. aproveitando que o senhor já está falando disso? Eu só vou concluir o meu raciocínio Perfeito, anterior, nós já tá? introduzindo, porque estava no Senão aí eu perco ensejo. a linha do raciocínio, Perfeito. se vocês me permitirem. Sim. Está falando que o município tem mais de 3 mil imóveis. Se nós pegarmos a Cristiano Fischer, por exemplo, tem uma área muito grande, que é o antigo estacionamento da Esmove. A prefeitura não usa mais máquinas, retroescavadeira, essas coisas, contrata de terceirizados. Não precisa ter 10 hectares numa área nobre da cidade, nem aquele prédio ali na entrada do túnel da Conceição. Tem um fundo de participação e investimento que nunca foi feito que funcionasse lá na Secretaria da Fazenda, se chama Investpoa. Se nós pegarmos todos esses imóveis que a prefeitura tem, que representam mais de 3 bilhões de reais em ativos que estão imobilizados, nós podemos fazer recursos. Agora, se botar no caixa único, se botar no caixa, desaparece em 3 meses. Sem dúvida. E o que a prefeitura de outros lugares do mundo, como Barcelona, fez? Se tu pegar, por exemplo, ali onde é o prédio da SMIC, na frente da Santa Casa, pegar uma grande construtora da cidade e propor para ela uma parceria para construir um centro médico e a prefeitura ser sócia daquilo ali, ela recebe aluguéis. Hoje ela gasta 12 milhões de reais por ano em aluguéis. E tem mais de 3 mil imóveis sem utilização. Então essa é uma forma, por exemplo, de gerar receita, e que a prefeitura não faz. A outra pergunta do Macalossi, respondendo a isso, que é exatamente fazer esse movimento, de gerar esses recursos. Na outra secretaria... O senhor votaria contra aquele projeto, se o senhor tivesse participado da votação? Tem algo que é fundamental para mim, que se chama lealdade e fidelidade partidária. Naquele momento, o meu partido, que era o MDB, se reuniu e fechou questão. A favor? A favor do aumento. Eu sempre disse que era contra o aumento tributário. E fui à tribuna da Câmara para dizer que, se tivesse que votar, teria que votar em virtude da lealdade e da fidelidade partidária com a bancada, porque eu tinha sido vencido dentro da bancada. Agora, que a minha posição sempre foi ao contrário do aumento dos tributos e do IPTU, essa Tanto sempre com foi. a caneta na mão não vai fazer isso? Não, muito antes pelo contrário. Falei até antes de todos. Se compromete em não fazer Me isso? comprometo. Assinei, inclusive, uma carta de princípios e valores conservadores há poucos dias, onde eu me comprometo na redução. E aí as pessoas me perguntam, sim, mas de onde é que tira o recurso, Walter? O recurso tira desses imóveis que eu estou referindo para vocês. Parte deles são alienados quer dizer vendidos em asta pública, em leilão, e parte deles são capitalizados. Dou um outro exemplo, cidadão e cidadã que está me vendo aqui, nos ouvindo. Na frente da Câmara Municipal de Vereadores, ao lado da usina do gasômetro, o Armando Burdi deve lembrar, tem prédios lindos que não são vistos pela maior parte das pessoas, que eram as antigas oficinas dos bondes. Aquilo ali, eu tive em Macalossi, em Tel Aviv, e tinha uma antiga estação ferroviária que foi feito um centro cultural como o Passeio Zona Sul ali, com lojas, com teatros, com cinemas, com bares. Um lugar maravilhoso na cidade, com uma arquitetura linda, está pronto para isso. Por que a prefeitura não pode ser parceira
de um desenvolvedor imobiliário, por exemplo, fazer uma parceria dessa natureza e receber aluguéis todo mês. Candidato, na eleição de 1988, todos os candidatos à prefeitura assinaram um documento registrado no cartório. Eles se comprometeram a dar andamento à restauração, à revitalização do Cais do Porto, do Cais Mauá. Sim. Passado todo esse tempo, nada. É lamentável. É lamentável. Primeiro porque... Mas não foge um pouco a esfera dos prefeitos? Não está mais associado ao governo do Estado? Eu acho que o prefeito, cabe a ele chamar essa questão. Quem determinou que essa PPP que havia sido firmada fosse colocada de lado foi o governador. Então fica muito além do controle do... A área do cais. A área do cais é do governo do Estado. A área do cais é do governo do Estado. Perfeito. Né? Mas não quer dizer que o prefeito não pegue o telefone no primeiro dia, ligue para o governador, peça para ele lá e dizer o seguinte: vamos nos somar os dois e vamos buscar um grande investidor para fazer com que esse negócio aconteça aqui em Porto Alegre. Mas agora em Porto Alegre nós temos o prefeito atual, é do mesmo partido do governador, e ainda assim isso aconteceu. Mas brigaram? O senhor acha que brigaram? O senhor vai ter melhor relação com o governador do que o atual prefeito? Essas coisas assim, eu fui o líder do governo na Câmara. O líder do governo é o cara que tem que ter a capacidade de consertar toda a sua base. E nós votamos no ano que eu fui líder do governo, num dos anos, 80 projetos de lei, inclusive a revisão do plano diretor, que há mais de 10 anos não se conseguia votar. Pois eu fui presidente da Câmara. Também não é uma tarefa que alguém que não consiga fazer composições políticas consegue ocupar. Então tudo isso traz uma bagagem, uma experiência que são importantes a serem colocadas a serviço da população para que a gente faça as coisas acontecerem. O grande problema do atual governo é esse contencioso. Quando o prefeito se apresenta e diz que só ele é o bom e que tem 31 vereadores que votaram a favor do impeachment, que todos são errados, ou que todos só queriam fazer negociado, ou que todos são corruptos, tem algo estranho nessa história, muito estranho. Quando o prefeito troca, ao longo de 4 anos de governo, mais de 50 e tantas vezes, quase 60, de secretários, sendo que alguns deles, como secretário do Desenvolvimento Econômico, 4 vezes, uma por ano, é a mesma coisa que um professor de uma sala de aula, que 95% dos alunos daquela sala rodam. A gente tem que começar a se perguntar o seguinte: vem cá, será que são todos os alunos que são ruins ou é o professor que é ruim? Então tem que ter capacidade de construção política. E eu acho que esse exemplo do cais, eu fui presidente da Frente Parlamentar pela Revitalização do Cais. Em 2009, nós conseguimos, com toda a oposição do PCdoB, da Jussara Coni, do PT e do PSOL, que cerraram fileiras para que nós não fizéssemos. Nós conseguimos votar o regime urbanístico do cais. Eu fui com o prefeito Fogaça no Palácio Piratini pegar isso. Tem uma foto lá antiga com ele. Entregamos para a governadora Ieda Crucius. A governadora fez a licitação, ganhou um grupo. Esse grupo levou 10 anos licenciando na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, é outro absurdo. E ao longo desses 10 anos, ele foi captando recursos de fundos, de pensões e outras coisas Brasil afora e desviou esses recursos. Entre outras coisas, a demora na liberação e nas licenças ensejou que ele fizesse essa malversação desses recursos. Então é outra questão que Porto Alegre tem que mudar. Não pode o shopping Multiplan, aqui do lado, em Canoas, ter sido licenciado em 58 dias e qualquer coisa em Porto Alegre levar 5, 6, 7, 8 anos sendo licenciada. Nós temos que criar autolicenciamento, temos que transformar Porto Alegre numa cidade em que o investidor olhe para cá e queira investir, porque esse investimento garante emprego e garante impostos na cidade. Melanie. Candidato, especialmente no ano passado, a capital viveu um drama de como pagar os servidores, especialmente falando do 13º salário. Numa possível gestão sua, como manejar isso de parcelamento e também de atrasos, como evitar isso? Melanie, esse é um grande desafio, entre outras coisas porque foi aprovada uma lei aqui, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal do Município, que determina... Aliás, tem candidatos dizendo que essa crise nas contas da Prefeitura não é tão real assim. É real na sua avaliação ou não? O prefeito maquiou o orçamento ao longo desses últimos 4 anos. Isso é verdade e é importante ser dito. Ele sempre superestimou a despesa, ele sempre criou déficits que foram artificiais e depois ele apresentava um superávit porque ele não realizava esse investimento. Isso aconteceu, uma coisa muito técnica, difícil de falar aqui, mas aconteceu. Por outro lado, aquilo que eu tinha falado lá no início, no primeiro bloco, Porto Alegre gasta hoje 25%, 1/4 do seu orçamento com aposentadoria. É um déficit anual de R$1 bilhão. A folha de pagamentos, para o senhor e a senhora que estão nos assistindo, custa 238 milhões de reais por mês, Melanie. A Orla Moacir Scliar
ela custou 90 milhões de reais. Aquela obra que mudou a cara da cidade. Com um mês de folha, nós faríamos 3 vezes a orla. E a lei de responsabilidade fiscal determinou o seguinte, que enquanto nós não chegarmos a 10% de investimento na cidade do orçamento, não pode haver aumento de despesa com o pessoal. Isso vai tensionar demais a relação do executivo com o funcionalismo Quando os público. 50 segundos, Armando. Quando os candidatos dizem que o prefeito Marquesan maquiou, põe sob suspeita a análise e o julgamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Não estou dizendo que é ilegalidade, eu estou falando que ele superestimou uma Mas projeção... isso nem ensejaria apontamento do tribunal? Eu acho que não. Não há nenhuma ilegalidade nisso. O orçamento é uma peça de ficção, na verdade. Só no Brasil. Infelizmente. 27 segundos, candidatos. Agradecer muito a Não, vocês. não, você ainda tem mais 2 minutos, pode completar a resposta. Depois o senhor vai ter mais 2 minutos. Tem mais 2 minutos? Então eu acho que essa questão da responsabilidade fiscal ela é muito importante. Tem que ser um compromisso de qualquer um. Mas nós temos que tentar garantir, sim, que o funcionalismo público seja valorizado. Temos que ter diálogo. Eu vejo muitos candidatos falando em diálogo. O diálogo é importante, mas mais do que isso, é importante ter resultado. A cidade tem tido pouco resultado. Muito bem. Esses 30 minutos, Walter, são para as perguntas e respostas. O senhor dispõe de mais 2 aí para as suas considerações finais. Passou rápido. Passa voando. Eu gostaria de lhe agradecer muito o tempo, as respostas e a participação aqui no nosso programa. E lhe deixo aí com a última palavra, 2 minutos livres para a sua manifestação final. Boa noite. Obrigado, Macalossi. Obrigado a vocês, Armando. Obrigado, Melanie. Obrigado a cada um que está aqui. Eu amo essa cidade. É a cidade onde crescem os meus filhos. É a cidade onde nós precisamos trabalhar, a gente persegue os nossos sonhos. Eu me dedico numa função pública, 3 mandatos como vereador, fui secretário 2 vezes. Vejo que Porto Alegre tem perdido espaço, tem perdido importância. E vejo a importância, por outro lado, do papel de um prefeito municipal. É ele que cuida da cidade. Ele que toma as decisões que são fundamentais na nossa vida. E eu tenho pedido isso, uma oportunidade de poder recolocar Porto Alegre nos trilhos do seu desenvolvimento. Sem desenvolvimento econômico não há política social. O delegado Diogo me acompanha, é um profissional de polícia muito experimentado, foi diretor da área de inteligência da Secretaria da Segurança, delegado de homicídios, delegado do furto de veículos, delegado da Delegacia de Investigações Criminais, do DEIC. Nós vamos trabalhar junto com ele um grande programa de segurança pública, que é um problema que a nossa cidade tem, de prevenção à corrupção dentro da Prefeitura Municipal. Nós vamos trabalhar, por outro lado, a superação da pandemia, continuar aumentando, é uma meta de 25% o atendimento nos postos que trabalham até as 22 horas, dotar as nossas crianças. E eu tenho um trabalho muito forte com a minha mulher voltado às creches municipais, para esse atendimento não estatal das creches municipais e o atendimento não estatal também da saúde. Não quer dizer que não seja público, é público, mas não estatal. Todas essas questões são desafios que estão postos aqui. Eu não acredito que ninguém que não tenha tido a experiência da gestão consiga sentar à frente de uma estrutura tão complexa quanto essa e dar as respostas que Porto Alegre precisa. Por outro lado, eu também não acredito que aqueles que tiveram a oportunidade de ser prefeitos e nos legaram a cidade que nós temos e que nós estamos insatisfeitos, também tenham a capacidade de agora fazer diferente. E essa é a experiência que a gente traz. Com muito amor, o desejo de fazer por Porto Alegre aquilo que ela merece de cada um de nós. Eu sou o Walter, meu número é 55. Muito obrigado. Muito bem, Walter, muito obrigado novamente pela participação aqui no nosso programa. Eu vou terminar esse bloco ressaltando que amanhã nós temos a última das entrevistas especiais que estamos fazendo com os candidatos a prefeito da capital. Sempre no mesmo dia, os candidatos a vice participam do portal RDC. O vice do Walter esteve aqui hoje à tarde também, junto com o Cláudio Andrade. E eu quero apenas convidar o nosso telespectador a assistir todas as edições anteriores do nosso programa para constatar que, obviamente, as perguntas que nós aqui desenhamos, estipulamos, cada um livremente, eu faço as minhas, o Armando faz as dele, a Melanie faz as dela. Todas essas perguntas elas têm o mesmo nível de dificuldade e o mesmo padrão que entendemos ser o adequado para o esclarecimento. E nós temos nos pautado pela isenção nesse sentido. Esse negócio de ficar pautando, de você vai perguntar isso para aquele, ou vai perguntar isso para aquele outro,
quem assistir as entrevistas vai notar que nós perguntamos tudo o que deve ser perguntado, tudo aquilo que é jornalisticamente interessante de se extrair dos candidatos, claro, dando a eles a oportunidade, porque não é um debate, nós não estamos aqui para contraditar o candidato, apenas para questioná-lo, e esse tem sido o esforço objetivo meu, do Armando, da Melanie, do Cláudio, da Yasmin, de toda a equipe da RDC TV, trazendo para vocês a oportunidade de conhecer a fundo as propostas dos candidatos nesse formato. Então, é óbvio, a pergunta que eu faço para o candidato A não vai ser necessariamente a pergunta que eu vou fazer para o candidato B, porque cada candidato tem sua trajetória, cada candidato tem seu ponto de vista, cada candidato tem a sua postura. E nós vamos, obviamente, tentar nivelar isso sim, o nível de dificuldade na pergunta ou de exposição de argumentação em relação à pergunta para que ele dê a sua resposta, a qual ele terá a oportunidade de falar sem ser colocado numa armadilha, onde muitas vezes acontece, se confunde o formato da sabatina com o formato do debate. Não é esse o formato da sabatina, mas nós aqui temos compromisso com esta isonomia e estamos cumprindo ela à risca. Nós vamos fazer um intervalo, na volta Armando Burdi continua aqui comigo e você é convidado a continuar na nossa audiência. Até daqui a pouco, já voltamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nós estamos aí com essa série especial de entrevistas, eu aqui junto com o meu querido colega Armando Burdi, colega amigo Armando Burdi, a Melanie estava conosco aí nas entrevistas, amanhã nós temos entrevista com o candidato a prefeito pelo Partido Verde, o Montserrat Martins, então você também é convidado a acompanhar nesse formato de 30 minutos que permite a exposição de ideias, questionário duro, mas necessário. E é o compromisso da RDC com as eleições. Amanhã de tarde nós também vamos ter no portal RDC entrevista com os candidatos a prefeito de Gravataí. Sim, a RDC também está focando no interior do Rio Grande do Sul. E nos dias 26 e 28, os debates. Dia 26 com os candidatos a vice-prefeito, às 14 horas, moderação do Cláudio Andrade. E dia 28, o grande evento final, debate televisionado pela RDC TV, um evento em parceria com o LIDE no Hotel Sheraton, o encontro presencial dos candidatos a prefeito. É isso aí, a cobertura é da RDC TV, você acompanha aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do Rio Grande do Sul com muito trabalho. Esse propósito, o Badesul acaba contribuindo para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O nosso programa também tem o oferecimento da Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Armando, estamos quase no fim dessa nossa jornada de sabatina. Está sendo uma experiência muito interessante, né? Tenho gostado muito, mas eu reafirmo o que disse semana passada. Os programas são muito parecidos. Nesta campanha, o número maior ainda, eu comparei, não só li os programas registrados no Tribunal Regional Eleitoral de todos os candidatos, alguns até muito extensos, mas na média eles têm mais conteúdo, estenderam mais os textos do que nas eleições anteriores, mas ninguém falou uma única vez até agora em dinheiro. Algum número, raramente, está faltando isso, tal, mas apresentar a origem dos recursos necessários para a execução de tantas obras, de tantas realizações que são necessárias, exigidas, inclusive,
pela população, ninguém apontou. Então, eu acho que este é o ponto fraco da atual campanha, que repete o que já faz parte da cultura brasileira. Eu lembro um episódio ocorrido no final da década de 50 em Florianópolis. Um candidato que estava distanciado, segundo as pesquisas daquela época, estava eleito, foi dormir e não sabia que um opositor, que estava mal nas pesquisas, não tinha chance, ele percorreu as regiões, as áreas, os bairros pobres, prometendo leite encanado. Meu Deus. Leite encanado. E em alguns casos até já com Nescau junto. Talvez, né? Mas, a população, infelizmente, virou até tema de enredo de uma escola de samba no carnaval seguinte. Leite encanado é coisa de candidato. Então, o povo todo cantou esse tema enredo e ficou na história, porque já tem aí 60 anos esse episódio, não sai da memória dos moradores de Florianópolis. Mas, voltando para a nossa situação aqui, eu acho que a carência dessa campanha é a falta de números para aprovar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, os recursos virão daqui, virão dali, e isso não está acontecendo, infelizmente. Muito bem. Armando, eu sei que tu tens aí uma pauta relativa à sonegação, que é um drama muito grande aqui no Brasil. Nós temos uma quantidade muito calamitosa de recursos que não são arrecadados em virtude da sonegação. Fala um pouquinho para nós da tua pesquisa a respeito desse tema. O país está deslumbrado com o André do Rap, né, que virou assunto... Quarta sabatina dele, já antecipando, quarta sabatina do novo ministro do STF, que certamente vai tratar do assunto. E nós vamos ter uma entrevista com o senador Lazier Martins na quarta-feira. Que bom. Vamos lá, Armando. Que bom. O país está deslumbrado porque André do Rap frequenta as sessões do Supremo Tribunal Federal, porém, não vi nenhuma manifestação sobre um roubo de 500 bilhões de reais. Por que eu falo em 500 bilhões de reais? Porque é um placar eletrônico chamado sonegômetro. Esse placar eletrônico começou a girar, como gira já há muitos anos, e ele aponta, mediante um método de aferição do que deixa de ser recolhido, ele vai girando, e às 4h15 da madrugada de ontem, domingo, ele apontou 500 bilhões de reais. Eu vou pedir a Ananda e a listar. Eu fotografei às 4h15 da madrugada esse valor. Já está desatualizado, né? Já vamos atualizar. 500 bilhões de reais. Esse sonegômetro, mas isso aí será que é verdadeiro? Esse sonegômetro foi criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. São profissionais da mais alta competência que ingressaram no serviço público mediante concurso público rigorosíssimo, da mais alta credibilidade. Ninguém duvida absolutamente nada do que diz um procurador da Fazenda Nacional. E, não bastasse essa credencial, tem a supervisão do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, do Instituto Millennium e do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Então é isso, 500 bilhões de reais. Agora eu vou pedir... Todas essas entidades são entidades de uma seriedade ímpar. Sem dúvida. Não. Se for possível agora, 503 bilhões. Portanto, esse é o número agora. Desde a madrugada, desse momento, está girando ali. Nesse momento ele aponta, o sonegômetro aponta 503 bilhões 216 milhões. Isso vai chegar no final do ano passando de 600 bilhões. Então esse é o nosso quadro. E as pessoas, eu não vi nada no noticiário, passei o dia lendo sites, jornais e comentários, e ninguém apresentou esse número. E deixa eu te perguntar, Armando, para a tua consideração, tá? Tu acreditas que esse número do sonegômetro, ele esteja de alguma maneira relacionado com um outro indicador
que é calculado pela Associação Comercial de São Paulo, que é o impostômetro. O impostômetro... A sonegação ela é efeito do excesso de tributação, porque muitos encaram a sonegação até como sobrevivência. Pode ser também. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Quando é que ocorre o crime? Sonegação é crime. Sonegação é crime. Quando ocorre? Quando prestam declarações falsas ou omitem informações necessárias ao fisco. O sistema brasileiro é um dos mais atrasados do mundo, porque ele é um sistema declaratório. O empresário declara, olha, eu vendi tanto, mas se ele declara menos e fica com o valor que ele já recolheu do imposto, a Receita Federal que corra atrás. Então, isso aí tem um custo muito alto para o país, que é a superfiscalização. Aliás, muito competente. A Receita Federal, mesmo assim, a Receita Federal brasileira evoluiu tecnologicamente como em poucos países, com informatização. E mesmo assim o valor é alto. Imagine se nós não tivéssemos a informatização. Então, prestam declarações falsas ou incompletas, alteram ou fraudam documentos exigidos por lei. Terceira hipótese, alteram a fatura relativa a operações mercantis. É muito comum. O carro saiu 120 mil lá, mas eu dei um jeito e tal, saiu por 60 mil. Saiu na nota para não pagar imposto. E, por fim, aumentam as despesas para obter redução de impostos. Não deu lucro, então não tem nada, entre outros vários crimes. Então, essa é a nossa circunstância, que só pode ser corrigida mediante a reforma tributária. Só que nós ouvimos falar em reforma tributária desde o início da década de 1990. Então, lá vão 30 anos de formulação e que não anda. Começa e não anda. Eu me lembro, eu estava lendo um jornal de coleção, 1995. Fernando Henrique recém tinha assumido, encaminhou um projeto de reforma em março de 95, ganhou a eleição do primeiro turno em 94. Em outubro de 95, ele desistiu, porque não havia condições de diálogo com o Congresso, ninguém queria mexer nada. Aliás, o governador Germano Rigoto participou do Cruzando na sexta-feira e falou sobre isso. Também. Falou sobre isso. Então, essa é a circunstância lamentável que o país vive e que só nesse programa está sendo referido. O fato de estarem roubando da população brasileira, sobretudo das camadas mais pobres, 500 bilhões de reais. Não houve nenhuma manifestação de senadores, de deputados, do Ministério da Economia. Então, é uma tristeza o que está acontecendo no país, porque imagine o orçamento que vai fechar com 850 bilhões em função da pandemia, uma projeção inicial de 150 bilhões, vai fechar com 850 bilhões de reais de déficit, se tivesse esse ingresso dos 500 bilhões. Mas é possível que esse dinheiro volte? Não, aí que está. O problema é que uma parcela altíssima dessas empresas já quebraram, desapareceram, não tem mais o que... Se perguntarem para um técnico da Receita Federal, provavelmente vai dizer, não, disso aí é possível, na melhor das hipóteses, agilizando o processo, o mecanismo de cobrança e de... Não cobrança, da legislação, porque a legislação... Massas falidas, né? É massa falida, então dá para cobrar 10%, 15%. Então esse é o retrato do país que fala muito André do Rep e não fala do que está sendo roubado. Quero fazer ainda uma outra referência. Mas, se me permite, amanhã tu vais estar aqui conosco, porque temos ainda mais uma entrevista e depois nós temos um espaço no programa e eu vou agregar esse espaço uma entrevista com alguém da área da economia para que possamos abordar essa questão da tributação e da sonegação sob a luz do que tu estás nos trazendo agora. O que tu achas daí? Ótimo. Então tá feito. Então amanhã vamos falar sobre isso no segundo bloco. Muito bom. Mano, palavra final. Obrigado pela participação hoje. Para mim é sempre uma honra essa jornada
e eu acho que o candidato Walter foi muito feliz ao dizer isso, essa jornada ao teu lado aqui tem sido melhor do que muitas aulas de faculdade e para mim é uma honra muito grande. A gente ainda não acabou, temos muito, ainda tem o dia das eleições que nós vamos estar junto aqui falando sobre a análise dos resultados, mas eu já antecipo que é uma experiência extraordinária estar aqui dividindo a bancada com um dos jornalistas mais gabaritados do Brasil. Eu digo a mesma coisa em relação a ti e a Melanie, temos aqui uma equipe. Muitos me perguntam, como é que é a RDC? A RDC é uma equipe unida, é uma família, todo mundo jogando junto, com muito ímpeto, sabendo exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. Um jornalismo com uma isenção, um equilíbrio, com vistas a atender o interesse público. Muito bem. Armando, obrigado. Voltas amanhã. Obrigado. Armando Burdi vai estar aqui amanhã e já antecipando a segunda pauta, nós vamos falar sobre economia aí, impostos e sonegação, que eu acho fantástico esse assunto, importantíssimo. Então, o primeiro bloco do programa vai ser a nossa entrevista com o candidato Montserrat Martins, do PV, a última da nossa série especial. Lembrando que no segundo turno nós vamos fazer sabatina de novo com os candidatos. Daí nós vamos fazer talvez uma sabatina até mais longa. Vamos tentar fazer um bloco maior de 50 minutos, porque eu acho que vale a pena para ouvir os dois candidatos, que vai ser uma eleição de 2 turnos, bem provavelmente em Porto Alegre, mas já antecipando isso. E vocês estão convidados a acompanhar o Cruzando as Conversas ao longo dessa semana e, obviamente, com atenção especial, dia 26, o debate dos candidatos a vice, às 14 horas, no programa Portal RDC, sob condução do Cláudio Andrade, e eu conduzo o debate dos candidatos a prefeito na quarta-feira da semana que vem, direto lá do Hotel Sheraton, um evento que a RDC está fazendo junto com o LIDE. Debate final, né? Debate final entre os candidatos a prefeito, ou seja, esse debate ganha uma importância ainda maior. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, pelas mensagens e até mais. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.